Olá, bem-vindos ao meu canal. Nestes dias, segundo uma antiga tradição, um antigo costume entre as famílias cristãs e nas paróquias, por volta da Imaculada Conceição, armavam-se os presépios nas igrejas, nas comunidades, nas famílias. Ainda me lembro da minha infância, quando na nossa casa se armava o presépio na sala principal da casa, que era reservada para momentos particulares, quando vinha uma visita de cerimónia, etc. E era aí, nessa sala, como nós chamávamos, o quarto da sala, que era armado o presépio. Ainda me lembro com o entusiasmo com que eu vivia aquele momento de ir buscar as pedrinhas que se usava nesta altura para delimitar os carreiros, a areia para os carreiros, a relva, melhor dito, a relva, o musgo, sobretudo o musgo, para colocar no presépio, porque não havia presépio sem musgo. E depois as figuras, o Menino Jesus, São José, Nossa Senhora, os pastores, os reis magos, as casitas que se colocavam também aí, e, finalmente, a vaca e o burrinho. Eu me lembro de ter perguntado aos meus pais e aos meus irmãos, na altura que eu era o mais novo da família, porque é que estava ali a vaquinha e o burrinho. Naturalmente que era fácil a resposta. Naquele dia de Natal, em que a Sagrada Família encontrou um lugar na hospedaria para poder pernoitar, e Nossa Senhora estava nos últimos dias da sua gravidez, foram pernoitar, e foi aí que o Menino Jesus nasceu, num estábulo entre os animais. E então a vaquinha e o burrinho estavam aí, junto ao presépio, providencialmente, para que, com a sua presença, aqueceram o ambiente e, com o seu bafo, aquecerem o ambiente e aqueceram o menino. Foi esta, desde sempre, a resposta que me foi dada àquela pergunta infantil: porque é que está no presépio uma vaquinha e um burrinho? E é, naturalmente, que esta pergunta, que esta resposta que me foi dada, satisfez-me plenamente. E neste ambiente de poesia que o Natal para todos nós representa, esta explicação da vaquinha e do burrinho no presépio, com o seu bafo aquecendo o ambiente para que fosse mais suportável o frio daquela noite, reveste também nos nossos dias de particular significado poético, sobretudo neste desejo de uma certa reconciliação com a natureza, se assim podemos dizer, numa espécie de paz universal que a humanidade anseia e que é proclamada na noite de Natal pelos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens amados de Deus. Há uma versão que sublinha o aspecto da boa vontade e há uma outra versão que sublinha o aspecto de serem amados por Deus. As duas versões, independentemente da sua fidelidade exegética ao texto original grego, na qual a Sagrada Escritura no Novo Testamento foi escrita, há aqui um sentido muito profundo. Por um lado, a Boa Nova é proclamada aos homens que estão disponíveis para acolher, homens de boa vontade. Porque, na verdade, se não existir esta boa vontade, a Boa Nova não é proclamada, a paz não é efetiva. Porque nós devemos ser realistas. Se é verdade que há muitos homens de boa vontade na humanidade, e estou convencido que a maioria da humanidade pode ser envolvida nesta classificação de bons. Reparem que na Idade Média falava-se nos homens bons. Portanto, eu estou convencido, e é a minha profunda
posição filosófica, podíamos até dizer, e cristã, de que a boa vontade é maior do que a má vontade. No entanto, a má vontade é mais barulhenta e também se disfarça de bem. Há um poeta português, João António Aleixo, que eu gosto muito de citar neste contexto, e noutros também, em que ele dizia: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de ter à mistura qualquer coisa de verdade. Ora, a verdade e o bem estão sempre profundamente unidas, são os transcendentais do ser. A verdade, o bem e a unidade. Por isso, mesmo quem tenha má vontade procura disfarçar essa má vontade de algum bem que quer transmitir. Em todo o caso, a proclamação jubilosa dos anjos aos homens de boa vontade é proclamada a paz como possibilidade, como oferta e como dom a partir de Deus. Não nos deve tornar ingênuos e de pensar que realmente toda a gente tem boa vontade. Há quem o não tenha. E depois há outro aspecto ainda mais profundo, que é os homens que são amados de Deus, ou que Deus ama. E essa é a verdade mais profunda. O amor de Deus é universal a todos e por cada um em particular, porque Ele é o Criador de todos. Portanto, a presença da vaquinha e do burrinho pode representar, nesta poética do Natal, esta reconciliação com a natureza, esta paz universal que é oferecida como dom a toda a humanidade e que envolve também a criação, os seres irracionais, representados pela vaquinha e pelo burrinho. De facto, esta mensagem de uma paz universal está nas Sagradas Escrituras, desde o princípio. Adão e Eva, antes do pecado original, assim conhecido na tradição teológica, desde Santo Agostinho, mas o pecado é uma realidade anterior à sua interpretação. Antes da queda, antes do pecado, viviam pacificamente numa reconciliação, numa relação pacífica com toda a criação. Aliás, o primeiro relato da Bíblia diz-nos: nos primeiros 5 dias da criação, Deus criou tudo o universo para o homem. Mas o homem criado ao 6º dia foi criado para Deus para repousar no 7º dia. Portanto, o pecado é que introduz a irreconciliação e a tensão entre o homem e a mulher e entre o homem e a natureza. Este pensamento, esta mensagem do Gênesis é muito importante porque, até para hoje, porque este problema da relação com a natureza, hoje, com esta sensibilidade ecológica quase universal e global, quase que diria que hoje em dia uma pessoa que não tenha sensibilidade ecológica não é considerado civilizado, não é considerado uma pessoa de bem. Mas o que tem a ver é esta mensagem que o pecado, ou seja, quando o homem quer ser como Deus, à revelia da sua vontade, é verdade que os olhos se abrem, como insinuava a serpente, mas o que ele descobre é a sua nudez, a sua fragilidade, a sua irreconciliação, a experiência da morte. A verdadeira ecologia é a ecologia da santidade. Ora, nós vemos que o profeta Isaías fala para os tempos finais, os tempos do Messias, uma época de paz universal em que o leão conviverá, as feras conviverão com os animais domésticos, o lobo com o cordeiro, etc. Projetado para o fim dos tempos. Ora, é interessante que Jesus, depois da tentação, quando venceu a tentação no deserto, vivia entre os animais, entre as feras. Portanto, a presença da vaquinha e do burrinho no presépio tem a ver com este tema de que quando o homem vive plenamente reconciliado com Deus, em paz com Deus, vive em paz e perfeita reconciliação com o universo, com as criaturas. E Jesus é este homem novo que já no presépio reconcilia a si.
toda a natureza. Vive em plena harmonia com toda a natureza. E esta será também a herança que nos vai ser dada para a tradição cristã, em que figuras emblemáticas da santidade, por exemplo, Santo Antão no deserto, patrono dos animais, e São Francisco, por excelência, com aquela história belíssima do encontro com o lobo de Búbio, e depois o seu hino às criaturas, nesta fraternidade universal que envolve todo o mundo criado, nesta harmonia benfazeja do louvor a Deus. Por isso é que o canto das criaturas chama irmão Sol, irmão Lua, irmão Vida, irmão Morte. A verdadeira ecologia é a ecologia da santidade, e a vaquinha e o burrinho estão aí para nos recordar isso, porque Jesus traz esta paz que envolve todo o universo, no louvor de toda a criação. Se é a primeira vez que visita o meu canal, eu convido a dar o seu like, o seu gosto, na mãozinha está aí levantada, e a inscrever-se, porque isso dará força para que este meu púlpito e esta minha cátedra possa afirmar-se e eu possa continuar assim a exercer o meu ministério por esta via, o meu ministério sacerdotal e o meu ministério também como professor. E vamos terminar com esta invocação a Nossa Senhora: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até à próxima. Deus vos abençoe sempre.